Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Esse material aqui é uma aula aberta que a gente deu ao vivo apenas para quem se inscreveu no evento, mas a gente resolveu disponibilizar a gravação para todos que se interessam pelo tema. Não se esqueça de deixar aqui um like aqui embaixo e de se inscrever no nosso canal. Eu desejo a você uma boa aula e eu espero que o conteúdo te inspire a repensar o papel e os impactos da arquitetura e do design. Oi, pessoal, boa noite, bem-vindos. Queria agradecer a presença das pessoas que já estão por aqui, dar as boas-vindas e antes de começar, até para dar tempo de mais pessoas irem entrando, eu vou explicar um pouquinho como vai ser o nosso webinar de hoje. A gente vai falar dos 12 princípios da neuroarquitetura e do neurourbanismo. Mais ou menos na primeira hora eu vou gastar falando só disso. Depois, eu vou falar um pouquinho sobre o curso online do NeuroAU. E, por fim, eu vou abrir para perguntas para a gente interagir. Então, acaba às 9h30, tem 1h30 de webinar, 1 hora de conteúdo, 10 minutos de curso e depois 20 minutinhos para a gente interagir. Deixa eu aproveitar, já que a gente está falando de interação, e agradecer que um monte de gente mandou perguntas para a gente. Então, obviamente, não vamos conseguir responder todas elas aqui no webinar, mas, principalmente, não com quem mandou hoje que não deu tempo de eu olhar com calma, mas para quem mandou desde o começo da semana, até mais ou menos a manhã de ontem, eu dei uma olhada em todas as perguntas e eu tentei trazer exemplos que se encaixassem naqueles assuntos que mais interessam para quem está aqui. Então, imagino que alguns de vocês vejam suas perguntas respondidas ao longo do webinar. E, como surgiram muitas outras que a gente ainda nem conseguiu ver, porque surgiram de ontem para hoje, e mesmo as anteriores, tem algumas que fogem muito do assunto do webinar, a gente vai usar esse material para estruturar os próximos webinars, que esse é o nosso primeiro, inclusive. É o primeiro que a gente organiza sem eu estar sendo convidada e sem eu estar organizando, é a primeira vez. Então, estou super feliz de ver já a quantidade de inscritos. E essas perguntas, então, que não forem respondidas agora, vão servir de inspiração para os próximos webinars. Então, elas são muito importantes para a gente, por isso eu queria agradecer vocês. O que mais que eu ia falar? Sei que tem vários ex-alunos meus aqui, ex-alunos do curso da FAAP, estava acompanhando até quase agora as discussões lá no grupo do WhatsApp. Sei que o Rogério, o Oliveira, a Thalita estão aqui, acho que a Alessandra também está. Os ex-alunos do curso online do NeuroAU, eu também sei de várias pessoas que estão aqui, tipo o Ricardo, a Paula, a Joafne, a Roberta, a Lorena, enfim, várias pessoas aqui presentes. Queria agradecer muito, fico muito, muito feliz de continuar interagindo com vocês. E eu sei também que tem muita gente nova, muita gente que eu ainda não interagi muito, não sei se algumas pessoas já me viram em algumas lives, mas sei que tem gente aqui que ainda não participou de algum evento comigo, então vou começar me apresentando. Sei que os meus ex-alunos não devem aguentar mais ouvir falar a minha apresentação, mas vou me apresentar rapidamente, até para não comer tempo do nosso conteúdo, porque a ideia aqui é compartilhar conteúdo de neuroarquitetura com vocês. Então, brevemente, algumas informações sobre a minha experiência nesse campo da neuroarquitetura. Eu estou envolvida com esse campo já há mais de 8 anos. Comecei em 2013, a primeira vez que eu ouvi falar desse tema, eu estava trabalhando já na FGV e ouvi falar de neuroeconomia, fiquei interessada, fui me aprofundar, fiz o meu mestrado em Londres, na Middlesex University, já focando em neuroarquitetura. Fui convidada pelo Robson Gonçalves para escrever o livro Triuno, Neurobusiness e Qualidade de Vida, então eu sou coautora junto com ele. E na minha volta para o Brasil, em 2016,
eu me envolvi com vários projetos diferentes, sempre com neurociência aplicada. Então, na FGV, que eu já trabalhava antes, eu participei da criação dos cursos de neurobusiness, juntamente com o Robson Gonçalves. Eu também dou aula nos cursos de neurobusiness lá. Eu tenho o curso da FAP, que eu já mencionei, que eu sei que tem vários ex-alunos aqui, que aí é focado em neurociência aplicada à arquitetura. E tem... Além disso, trabalho com consultoria, então a maioria das consultorias que eu fiz foram para te honrar, envolvendo projetos de ambientes corporativos e ambientes educacionais, e a minha consultoria era exatamente na área de neuroarquitetura. Fora isso, deixa eu ver o que mais que eu esqueci de falar. Atualmente eu fui convidada para ser membro do ACE, que é o ANFA Center for Education, que é um grupo da ANFA, que é a Academia de Neurociência para Arquitetura, que fica no Instituto Salk de Pesquisas Biológicas na Califórnia. E esse grupo foi criado especificamente para envolver educadores de neuroarquitetura e discutir o ensino dessa área que é tão nova e desafiadora. Então, é uma honra fazer parte desse grupo. E, por fim, eu tenho meu site, óbvio, canal no YouTube, o Instagram, que a maioria de vocês já conhece, que não conhece, depois vai aparecer aí, que é neuro_au. Aliás, já está aparecendo aí. E, bom, acho que falei bastante de mim. E já que eu falei do meu site, vou explicar um pouco da história do tema desse webinar, para a gente já ir entrando no assunto que a gente quer discutir hoje, que são os 12 princípios. E esse é um artigo, é o segundo artigo que eu escrevi quando eu criei o site lá atrás, em 2018 ou 17, acho que 18. E é um artigo que eu venho atualizando com base na minha experiência. Então, conforme eu vou me envolvendo mais com outras áreas, conhecendo outros aspectos da neuroarquitetura, ele é um artigo que vem sendo sempre atualizado. Tanto é que ele foi recentemente atualizado, até fiz post sobre isso esse ano, e é um dos artigos mais acessados. Ele é o segundo mais acessado em português, e em inglês ele é o mais acessado de longe do site. Então, por isso que eu resolvi falar sobre esse assunto, porque eu vi que estava rolando aí muita procura sobre esse tema. E realmente eu acho que é o artigo que é mais assim, completo em termos de envolvimento com a minha experiência na área. Bom, já falei para vocês das mensagens que vocês me mandaram, das perguntas, que eu vou tentar responder aqui com vários dos meus exemplos. Então, muita gente perguntou sobre arquitetura hospitalar, muita gente perguntou sobre neurourbanismo e sobre design de interiores. Vocês vão ver que ao longo aqui do webinar eu vou trazer exemplos nesse sentido. Vou compartilhar minha tela com vocês. Calma aí. Compartilhar, só um segundinho. Acho que foi. Ok. Bom, era para vocês estarem vendo minha tela. O Fábio que está aqui me ajudando com o webinar. Se vocês não estiverem vendo minha tela, Fábio, me avise para eu corrigir aqui. Mas, começando então a falar um pouquinho, antes da gente entrar nos 12 princípios, queria só trazer algumas contextualizações para vocês. Então, aqui alguns dados, né? Então, a Well Building Standard já falava antes da pandemia que a gente passava cerca de 90% do nosso tempo em ambientes construídos. Agora, com a pandemia, a gente fechado dentro de casa, imagino que esse número tenha aumentado, mas esses dados são de 2016. E já são números, independente de com ou sem a pandemia, já é um número bastante significativo. Um outro dado, para a gente ver a importância desses espaços que a gente está construindo. Atualmente, segundo a ONU, mais de metade da população mundial já vive em áreas urbanas. E a projeção que eles fazem para 2050 é que a gente não seja só metade da população, seja aí em cerca de 68% da população mundial vivendo em áreas urbanas. Então, mais distante da natureza, menos contato com o ambiente mais natural, com estímulos mais naturais para todos os sentidos, não só para a visão, e mais influência de ambientes construídos por nós, arquitetos, designers, urbanistas.
Então, eu trouxe esses 2 dados para a gente começar, só para a gente entender como esse poder de afetar as pessoas que a gente já tinha por meio dos espaços construídos, ele está crescendo em proporções, assim, altíssimas por conta dessa... tanto da questão, né, principalmente por conta do aumento aí da população urbana. Mas um outro dado relevante para a gente colocar aí nessa equação é que, além da gente, então, estar mudando, né, cada vez mais, morando nas cidades, distante da natureza ou de ambientes mais rurais, mais naturais, nós estamos também mudando a nossa forma de usar os espaços. Então, os espaços estão mudando e a forma como nós usamos os espaços também está. Então, principalmente, a internet é o que possibilita tudo isso. Então, hoje em dia, mesmo antes da pandemia, a gente já podia fazer isso, mas agora com a pandemia as pessoas, né, ficaram mais abertas a essas possibilidades, até porque não tinha muita opção. Mas, assim, a gente pode pedir a comida em casa, então eu não preciso sair mais para ir ao mercado se eu não quiser. Eu posso me entreter em casa com Netflix, com YouTube, com as redes sociais. Com as redes sociais eu me conecto com os meus amigos e com o Zoom eu consigo trabalhar, encontrar tanto colegas de trabalho, como fazer encontro com os meus amigos. Então, assim, a gente consegue fazer muita coisa em um único ambiente. Antes, a gente precisava mudar. Eu vou fazer compras, eu vou no mercado. Eu vou fazer uma reunião com o cliente, eu vou para a sala de reunião. Eu vou trabalhar, eu vou para o escritório. Vou ter aula, eu vou para a sala de aula na escola. E agora a gente consegue fazer tudo isso de um só lugar. Então, os efeitos que o ambiente pode gerar na gente são potencializados. A gente vai falar disso mais para frente em um dos princípios, porque a gente está passando mais tempo dentro dos mesmos ambientes. Então, eu aqui, por exemplo, nesse lugar que eu tô, que é meio que a varanda barra sala de jantar, é onde eu me alimento, é onde eu faço as minhas aulas, webinars, é onde eu crio conteúdo, escrevo coisa para o site, onde eu presto minhas consultorias, enfim. É um lugar só e antes a gente mudava de lugar. E então o nosso cérebro recebia muito mais informações, muito mais enriquecidas essas informações, muito mais diversificadas do que agora a gente fazendo tudo em um lugar só. E lógico que com a pandemia, então, isso se intensificou muito mais. A internet já possibilitava isso, mas agora com a pandemia a gente ficou meio que sem escolha, tivemos que realmente adotar esse tipo de solução. E isso transforma, então, ou isso intensifica, potencializa os efeitos do ambiente construído no nosso organismo. Então, a gente discutir mais a fundo sobre o que é a neurociência aplicada à arquitetura é fundamental para que a gente consiga criar espaços que funcionem, então, né, que a pessoa consiga trabalhar, estudar e se relacionar com a família, e criar espaços que, no longo prazo, não gerem efeitos negativos ou gerem o mínimo de efeitos negativos no organismo dessas pessoas. Por isso essa discussão é importante, por isso falar dos 12 princípios, e assim, como eu mencionei para vocês, esse é um artigo que constantemente eu estou atualizando, até, se não me engano, o penúltimo princípio que eu vou falar aqui para vocês é sobre a importância da gente se manter atualizado. A gente não pode parar no tempo com conhecimento, porque estudos estão surgindo a cada momento. Então, assim como o meu artigo não pode ficar parado lá atrás, em 2018, que ele vai estar desatualizado, nós aqui, aprendendo e discutindo neuroarquitetura, também não podemos. Então, não adianta fazer um curso hoje, ou participar do webinar hoje, ou ler um artigo, ler um livro, e não continuar se envolvendo com esse tema, porque estão sempre surgindo informações novas. E esses 12 princípios eu criei muito mais para facilitar o nosso entendimento do que é a neuroarquitetura, do seu potencial, das suas possibilidades. Não são regras super assim, né, certinhas para a gente seguir. A ideia é muito mais nortear. Até porque, indo para o nosso primeiro princípio, então, que é a neuroarquitetura e o neurourbanismo, né, os dois, eles buscam entender, ajudar a gente a entender os impactos do ambiente físico no nosso organismo.
E eu gosto de falar isso, eu gosto de falar que não são regras e tal, até para passar uma informação que eu costumo falar várias vezes para os meus alunos e nas minhas lives, que é não se prendam ao nome. Por isso que eu gosto desses princípios, porque eles ajudam a gente a entender tudo que está por trás do nome. E tem muita coisa por trás do nome, não é só... Até porque o nome limita, né? Se a gente fala só neuroarquitetura, parece que a gente está descartando o urbanismo, o design de interiores, que vários de vocês me perguntaram sobre o design de interiores, e na verdade está tudo sendo englobado se a gente olhar para os princípios e não só para o nome, que é algo que ajuda a entender, mas ao mesmo tempo pode limitar o nosso entendimento de todas as possibilidades que a neuroarquitetura traz. Então, essa é uma das coisas, não se prender ao nome. E por isso, os princípios ajudam a gente a não ficar tão preso a isso. Até recentemente me mandaram no Instagram uma pergunta de a diferença entre neuroarquitetura, arquitetura cognitiva, arquitetura sensorial. Enfim, são vários nomes, mas se a gente for olhar os princípios, né, assim, as intenções, ou o que essas áreas englobam, a gente vai ver que, na verdade, a gente está falando mais ou menos as mesmas coisas. Então, acho que esse é um ponto muito importante para a gente ter em mente. Não excluir, sim juntar esse conhecimento com esse objetivo maior de entender o impacto de qualquer ambiente físico, em qualquer escala, seja urbana, seja edifício, seja, né, um ambiente interno, entender o impacto desses ambientes no nosso organismo como um todo, e não só no cérebro, nem só no sistema nervoso, já que em neuroarquitetura a gente fala muito de neurociência, mas não é só neurociência também, assim como não é só arquitetura. E um outro ponto interessante que a neuroarquitetura ajuda a gente a entender é quando a gente começa a estudar mais o cérebro, porque nós entendemos muito bem de ambiente, de técnica, de estética, etc. Imagino que a maioria daqui, pelo que eu vi nas respostas de vocês, são designers, arquitetos urbanistas, por isso eu estou falando dessa forma, mas nós não somos tão preparados assim para entender o funcionamento do cérebro, as nossas emoções, as nossas memórias, etc. Então, esses conhecimentos é que vão ser muito importantes para a gente, que a gente precisa ir atrás, porque eles, digamos, estão em falta, já que as nossas faculdades ainda não nos preparam exatamente para isso. E eles nos permitem entender algo que os espaços eles não geram só efeitos imediatos na gente, mas eles geram efeitos em cadeia também, que a gente só vai entender melhor quando a gente entende o funcionamento do organismo. Do tipo, ok, a iluminação do ambiente pode influenciar na qualidade do meu sono. Até aí não estou falando nenhuma informação nova, né, nada assim muito uau, que não sabia disso. Todo mundo tem uma ideia, até porque a gente sente isso na prática, se for tentar dormir com a luz acesa, ou se começa a amanhecer, entra a luz no quarto, a gente acorda. Nós já sabemos disso, e nós sabemos então que prejudica o sono, e sei lá, vou ficar de mau humor no dia seguinte, não vou produzir tão bem. Mas a gente começa a estudar a importância do sono para o nosso organismo, a gente vê efeitos em cadeia que uma noite mal dormida, tudo bem, vou ter problema só no dia seguinte. Agora, se eu moro, né, se o quarto onde eu durmo todas as noites tem essas questões com iluminação, ou se eu estou internada por muito tempo no hospital, num quarto de UTI, também com as luzinhas dos aparelhos e com os sons, e o meu sono está sendo prejudicado, que efeitos isso vai gerar no longo prazo? São efeitos bastante diferentes. Não é só uma mudança no humor, não é só prejudicar a minha performance no trabalho, tem outros efeitos aí, como maior risco de desenvolver hipertensão, diabetes, depressão, obesidade, e prejudica a saúde do cérebro como um todo, inclusive influenciando o nosso envelhecimento lá na frente, inclusive aumentando aí os riscos da gente apresentar os sintomas de Alzheimer para quem tem já a tendência a desenvolver esse problema. E aí, falando um pouco sobre esses efeitos em cadeia, né, falei esse exemplo da qualidade lá do ambiente onde a gente dorme para não prejudicar o nosso sono, e como isso, né, isso vai gerando várias, é como um dominó, né, você empurra uma peça e as outras vão caindo também. Na cidade, a gente pode pensar a mesma coisa. Então, o design da cidade pode ser um design mais convidativo para estimular que os pedestres ocupem as ruas. Por exemplo, a gente fala do Woonerf na Holanda, a gente fala das shared roads nos Estados Unidos, na Inglaterra, enfim, existem em vários lugares hoje em dia essas ruas compartilhadas que são muito mais convidativas para o pedestre.
Se a gente não cria uma rua, um espaço urbano tão convidativo, a tendência é que menos pessoas ocupem as ruas. A Jane Jacobs já falava lá atrás sobre a segurança das ruas, né, em termos de assalto, ser muito relacionada à quantidade de pessoas observando e ali envolvidas com aquele espaço. Então, um design não convidativo, menos pessoas na rua, logo, menos segurança, o que reforça menos pessoas na rua, porque agora as pessoas com medo de serem assaltadas também não vão para a rua. E a consequência disso, aumento do trânsito, aumenta o nosso nível de estresse, porque ficar horas no trânsito é super estressante, e aumenta o sedentarismo. Então, olha esses efeitos em cadeia. E se a gente pensar só no sedentarismo, que a gente discute pouco um assunto que é muito crítico. Eu trouxe até aqui 2 notícias, mas se vocês pesquisarem, tem até notícias recentes falando do problema do sedentarismo, como ele já era crítico antes e agora com a pandemia, então, meu Deus do céu, né, estamos muito mais sedentários. E esses dados, vejam, 2012, 2016, antes da pandemia, já era crítico. Com a pandemia, piorou ainda mais. E então, se a gente pensar o design das nossas ruas, a gente pode afetar isso. Lógico que nós não somos os únicos, né? Não é só o design das ruas que vai fazer com que as pessoas deixem de ser sedentárias, mas mas é um elemento importante nessa equação. Não é o único, mas é super importante. Então, o problema de sedentarismo a gente pode trabalhar, e não só com o design da rua, o próprio layout do ambiente de escritórios, por exemplo, ou de shoppings, né, a posição das escadas, a aparência delas pode fazer com que mais pessoas optem por usar a escada tradicional, por exemplo, ao invés da escada rolante ou do elevador, o que também vai influenciar aí nessa questão do sedentarismo. Hospital, que vários de vocês me perguntaram, também alguns exemplos de como o ambiente pode nos afetar, focando especificamente no hospital, tem alguns estudos clássicos, né, desde a década de 80, né, o estudo, acho que um dos mais famosos é de 84, do Roger Ulrich, e ele fez uma pesquisa nos Estados Unidos, e ele mostrou que pacientes internados em quartos com vista para uma paisagem natural sentem menos dor e se recuperam mais rápido do que os pacientes com vista para um muro ou com vista para a cidade. Então, vejam que a gente não está falando só de estudos super recentes, tem vários conhecimentos, aí, várias informações que já surgiram há um bom tempo, mas ainda a gente não tinha acesso a elas. E aqui, no caso do hospital, além da presença da natureza e da vista da janela, hoje em dia o design hospitalar está mudando absurdamente, né? A gente já fala de design biofílico aplicado principalmente nos hospitais, né, de trazer aí elementos de natureza, não só à vista, mas mesmo os materiais, mesmo que não seja madeira de fato, algo que lembre a madeira, exatamente para induzir a nossa percepção e trazer essa sensação de natureza. Mas, como o exemplo anterior que eu dei, não é só a natureza o único elemento que a gente pode trabalhar no ambiente, tem vários elementos aí. E eu falei para vocês da questão da qualidade do sono. Então, tem muitos estudos e muita discussão sobre como melhorar a qualidade do ambiente hospitalar para favorecer o sono dos pacientes, porque o sono é fundamental para a recuperação. Então, se eles dormirem melhor, eles também vão se recuperar mais rápido, eles também vão ter um maior controle emocional, melhor controle do estresse, etc. Lógico, não levem, assim, ao extremo o que a gente está discutindo aqui. Não estou falando para apagar os aparelhos da UTI, porque aí vai ficar em silêncio e não vai ter luz. Eles têm a sua importância. Não estou falando para, né, tirar tudo que a gente já sabe que é importante, mas como é que a gente melhora a qualidade desses espaços, ainda que mantendo isso, porque é importante para a equipe de enfermagem ter acesso às informações do paciente, etc. E, enfim, essas discussões, elas são muito importantes. E esse conhecimento faz com que a gente se questione sobre as soluções que a gente vem adotando. Elas podem aparentemente estar funcionando, mas será que não poderiam funcionar ainda mais? Como, por exemplo, com esse estudo do Ulrich. Os hospitais já estavam funcionando antes, mas será que com a vista para a paisagem natural não funciona ainda mais? Não melhora a experiência do usuário?
E o usuário não é só o paciente, aqui eu não vou me dedicar tanto tempo a isso, mas o usuário também é a equipe de enfermagem, também a equipe médica, todos os funcionários do hospital, os visitantes. Tem estudos que mostram que intervenções, né, você pintar ou colar imagens de natureza nos corredores, influencia o trabalho da equipe de enfermagem, diminui o estresse deles e diminui a quantidade de falta deles depois no trabalho por conta disso. Então, assim, vejam que não é um efeito pontual só, e sim um efeito em cadeia e efeitos para os diferentes grupos de usuários. A gente não pode esquecer de outros, focar em um só e esquecer dos demais. Indo para o nosso segundo princípio aí, obviamente, com esse nome já fica claro, né? Neuro de neurociência, arquitetura de arquitetura, urbanismo, design de interiores. Então, tem um caráter interdisciplinar e o propósito maior dessa combinação de disciplinas é que a gente entenda os efeitos do ambiente que fogem à nossa percepção consciente. Então, assim, você nem precisa ser arquiteto ou né, formado em design, ou nada disso para saber que o ambiente tem um efeito na gente, não é? Nossa, que informação nova estão, assim, mudando minha forma de ver o ambiente. A gente já sabe. Mas até onde vai isso? Qual o limite? Quais são as possibilidades? O que eu percebo, até não só pela minha própria experiência, mas conversando nos treinamentos que eu dei na TIE, ou mesmo conversando com os meus ex-alunos, é que nós, arquitetos, não temos essa noção. Se nós não temos essa noção, imagina o nosso cliente. Então, alguns de vocês até me perguntaram aí, né, mandaram as perguntinhas sobre como falar com o cliente, como apresentar sobre neuroarquitetura, e eu acho que não falar o óbvio, o ambiente afeta a sua emoção. Até aí o cliente já sabe, assim, que você não precisa ter feito uma faculdade ou um curso para saber disso. Perceber que, eu gostei, eu não gostei, me senti bem, me senti mal, me afetou, não é novo. Mas a gente pode ir muito além disso. Alguns exemplos eu até já dei para vocês, seja a questão do sono, a questão do sedentarismo, e aqui eu vou dar outros exemplos para ilustrar isso, mas a ideia é a gente ir além da nossa percepção consciente. A percepção consciente, a gente se prende muito a ela, mas a neurociência já provou para a gente que ela é super limitada. Ela é menos de 1% de todo o restante que é processado abaixo do nível da consciência. Então, é como se fosse esse iceberg que eu estou mostrando aqui para vocês. Aquilo que a gente acessa, do tipo, nossa, estou aqui, estou olhando para esse lugar e eu gostei, não gostei, achei feio, achei muito bonito. Isso a gente está acessando aí o topo do iceberg. Tem um monte de informação de mudanças acontecendo no nosso organismo que a gente não vai acessar conscientemente, mas com as técnicas aí de pesquisa do tipo exames de neuroimagem, eletroencefalograma, que mede a comunicação elétrica do cérebro, dos neurônios, com eye tracking, que mede para onde a gente está olhando, com medições de sudorese, né, de condutância da pele para saber picos emocionais. Esse conjunto aí de estratégias, de técnicas de pesquisa ajudam a gente a entender essa base aqui do iceberg. Bem mais para frente, aqui no final da nossa conversa, eu vou trazer um slide que vai exemplificar melhor isso que eu estou falando para vocês. Mas aqui, trazendo alguns exemplos já aplicados à arquitetura. Por exemplo, né, lógico, não esqueçam, o ambiente tem informações para todos os nossos sentidos, não podemos esquecer disso, todos os sentidos influenciam o nosso organismo, não é só aquilo que a gente vê. O cheiro do espaço, né, a ventilação, os sons, as texturas, a temperatura, tudo isso influencia o nosso organismo. E aqui pensando em formas fractais, que é uma área, né, específica que tem bastante estudo no campo científico, tem vários estudos mostrando que olhar para imagens fractais ajuda a reduzir o estresse, o nível de estresse no nosso organismo. Então, tem mudanças fisiológicas aí que a gente consegue perceber usando essas estratégias que eu falei, do tipo, nesse exercício, esse exemplo que eu trago aqui, nesse estudo, eles mediram sudorese da pele,
porque quanto maior o nível de suor, a gente sabe que tem um pico emocional e mais alto o nível de estresse, mais acelerado está o organismo. Mesmo, você não precisa estar suando e escorrendo, né? Tem um aparelho que mede aí diferenças, variações mínimas no nível de suor, e a gente já consegue perceber se aquilo te estressou um pouquinho mais ou te relaxou mais. E olhar para fractal relaxa o nosso organismo. Tem outros estudos mostrando que a atividade elétrica do nosso cérebro se altera, também apontando para, né, um resultado tipo esse que eu falei, que se altera de uma maneira a mostrar uma diminuição do estresse e um maior relaxamento do nosso organismo. Então, o simples fato de olhar para imagens fractais, e a gente pode usar isso tanto em ambientes internos, como em ambientes externos, como seja em pintura, em algo um pouco mais superficial, um ornamento, como na própria estrutura, no formato das janelas do edifício, na decoração que a gente escolhe. Então, assim, é uma informação que pode ser usada em diferentes escalas e contextos. Alguns de vocês me perguntaram sobre estresse, ansiedade no ambiente da cidade. E inclusive com questões psiquiátricas e tal. E aqui é um outro exemplo que eu acho muito interessante, para a gente ver como o efeito do ambiente foge do que a gente percebe conscientemente, que é o princípio que a gente está discutindo aqui nesse momento. Tem um estudo que mostra que crianças com transtorno aí de déficit de atenção, depois de uma caminhada no parque, né, em contato com a natureza, os níveis de atenção melhoram. O exercício físico é importante? Mas nesse caso, nesse estudo, eles compararam a caminhada no parque versus a caminhada num ambiente com uma cara mais urbana. E aí sim, então, nos dois casos teve a caminhada. O que eles queriam medir de diferente era a presença de natureza. E a presença de natureza fez diferença. Então, uma pergunta que eu adoro fazer para os meus alunos, e eu não tenho a resposta, mas é só para a gente ficar com a pergunta e com a pulga atrás da orelha. Né? Será que esses transtornos do mundo moderno que aparecem em tanta quantidade hoje e apareciam em menos quantidade, né, há algum tempo atrás, seja síndrome do pânico, burnout, mesmo transtorno do déficit de atenção, depressão, etc., será que não é a ausência do contato da natureza que está afetando a gente? Porque esse aqui é um estudo que eu estou mostrando para vocês, mas óbvio que existem aí muitos feitos com diferentes públicos, não só com o público infantil, mostrando o impacto positivo do contato com a natureza. E aqui mais um exemplo nesse sentido, aqui a gente falou vários elementos relacionados à saúde, a estresse, mas até mesmo a nossa percepção daquilo que a gente vive no ambiente, ela pode mudar, dependendo das características físico-sensoriais do espaço, sem que a gente se dê conta, conscientemente. Então, tem estudos que mostram que as cores do ambiente onde a gente está mudam a nossa percepção de paladar. Então, tem um estudo feito na Alemanha com vinho, em que as pessoas tomaram vinho em ambientes que tinham a cor vermelha, azul, verde e branco, e as pessoas perceberam o mesmo vinho, nesses 4 ambientes, as pessoas perceberam o vinho como sendo de melhor qualidade, ou seja, elas pagariam mais por ele nos ambientes vermelhos e azuis do que nos ambientes brancos e verdes. E ainda perceberam o mesmo vinho como sendo mais doce quando elas tomaram esse vinho no ambiente vermelho. Então, olha só, não só a mudança da percepção do paladar, mas a mudança da percepção de valor para a arquitetura de consumo de lojas. Isso é extremamente importante, e não é só a cor do ambiente que influencia nisso. Tem estudos que mostram que presença de natureza, por exemplo, lojas que fazem uso aí do design biofílico, em geral, tendem a gerar uma maior percepção de valor para os consumidores do que uma loja com menos presença de natureza. Tem vários elementos aí que podem afetar até mesmo nisso, na nossa percepção de valor. Então, o produto é o mesmo, mas quanto a gente está disposto a pagar pode mudar dependendo do ambiente, das características desse ambiente. Indo para o nosso terceiro princípio. A neuroarquitetura e o neurourbanismo englobam a psicologia ambiental, mas eles vão além. Então, essa é uma pergunta muito comum. Qual a diferença entre neuroarquitetura e psicologia ambiental? E
a neuroarquitetura, ela engloba, ela contém a psicologia ambiental, mas ela vai além. Por quê? Por que ela vai além? Qual a diferença? Em geral, os estudos em psicologia ambiental, principalmente na época em que tinha menos conexão do campo da psicologia com o da neurociência e da ciência cognitiva, eles focavam muito em mudanças de comportamento. Então, é como se a gente tivesse aí uma linha do tempo e eles focassem só no resultado final, ou seja, na ponta, no extremo dessa linha do tempo. Então, eu mudei, sei lá, a cor do meu ambiente, mudei a iluminação, mudei o pé direito, e o resultado final foi: a pessoa ficou mais criativa, ou mais concentrada, ou mais bem-humorada, ou mais comunicativa. Exemplo. Ok, e essas são informações super relevantes e que fazem parte do que a gente busca mesmo entender e conhecer com a neuroarquitetura. Mas o diferencial que a neuroarquitetura traz é esse entendimento do que está entre esses dois extremos. Então, tudo bem, eu fiquei mais concentrada, mas por quê? O que aconteceu dentro de mim, no meu organismo, para eu ficar mais concentrada? Talvez meus níveis de estresse tenham diminuído, seja pela presença de natureza, porque eu olhei para imagens de fractais, a atividade elétrica do meu cérebro mudou, as áreas do meu cérebro que ficam mais ativas se alteraram, o nível de suor da minha pele mudou, então você consegue, o batimento cardíaco, etc., tem vários elementos aí fisiológicos que ajudam a gente a ter um entendimento mais completo dessa equação que é super complexa. Isso ajuda a gente a não generalizar, do tipo, sempre que eu usar tal cor, as pessoas vão reagir desse jeito. É uma forma da gente entender mais a fundo e entender que, talvez nesse contexto a reação não tenha sido desse jeito, porque olhando as mudanças fisiológicas, a gente consegue entender melhor o que aconteceu no organismo da pessoa. Sem falar que esses conhecimentos sobre o cérebro e comportamento, como eu falei, a gente entende muito mais os efeitos em cadeia. Então, dormir mal o efeito não é só me deixar de mau humor e improdutivo no dia seguinte. Dormir mal tem muitos outros efeitos. Assim como a questão da iluminação natural também pode gerar vários efeitos em cadeia. Então, a gente começa a ter um entendimento completo e ter uma visão sistêmica do todo e não olhar só para aquele pontinho, para aquele detalhe do ambiente que a gente quer trabalhar. Aqui um exemplo de como a gente olha para o todo e não só para o resultado final, que é uma mudança no comportamento, uma mudança na performance. Esse aqui é um estudo clássico também, que mostra atividade cerebral, então o fluxo de sangue no cérebro, ele é bombeado para as áreas que estão mais ativas, dependendo daquilo que a gente está fazendo. Então, tem áreas responsáveis pelo processamento emocional, pelo processamento de cada sentido, então da visão, da audição, do olfato, do movimento do nosso corpo, etc. Tem áreas, então, com diferentes responsabilidades. Quando a gente faz um teste de ressonância magnética, que é o que vocês estão vendo aqui, a gente consegue dar um estímulo para a pessoa do tipo mostrar formas curvas, fotos de ambientes com móveis curvos ou móveis pontudos e observar o que muda na atividade cerebral dessa pessoa ao olhar para essa foto ou para aquela. Nesse caso aqui, nesse estudo que foi feito por um professor de Harvard, ele identificou que uma área responsável pelo processamento das emoções e principalmente pela detecção de ameaça, ela fica mais ativa quando a gente olha para pontas e quinas em comparação com formas curvas. E faz sentido, já que pontas e quinas representam uma ameaça à nossa integridade física maior do que uma forma mais curva. Então, a gente consegue ter um entendimento mais completo quando a gente olha para um estudo como esses. Discute-se muito ambientes de negociação, por exemplo, a gente usar formas mais curvas, porque essa parte de detecção de ameaça do cérebro fica menos ativa e a tendência é que a postura das pessoas naquele espaço fique mais aberta. Mas ao invés de olhar só para esse resultado final, a gente pode olhar para o todo e entender por que as pessoas tendem a ficar uma postura mais aberta, menos na defensiva, quando a gente está num ambiente com um mobiliário com um determinado formato. Não estou falando que sempre que a gente usar curva, todo mundo vai ficar aberto a qualquer coisa que a gente vai falar. Como eu disse antes, são vários elementos que nos influenciam. O ambiente é um deles, mas não é o único. Então, lógico que não é o milagre do ambiente. Use formas curvas e o seu cliente vai aceitar qualquer coisa que você disser. Não é assim. É mais complexo do que isso.
Indo para o nosso quarto princípio, a gente, quando olha para a neurociência e para o nosso organismo, a gente estuda os diferentes níveis de efeito que o ambiente pode gerar. Então, a gente tem o comportamental, que eu falei, que é uma escala mais macro, mas aqui a escala mais micro é molecular. Então, quando a gente fala de epigenética, e tem vários estudos mostrando que o grau de urbanicidade da onde a gente vive, por exemplo, influencia na manifestação, na expressão dos nossos genes, e pode, por exemplo, aumentar os riscos das pessoas desenvolverem esquizofrenia para aqueles que já têm uma predisposição genética. Então, não é qualquer pessoa que, porque mora na cidade, vai desenvolver, mas existe um aumento de risco para quem tem uma predisposição por conta do ambiente físico. Então, já tem estudos no campo de epigenética mostrando essa questão da urbanicidade, a questão do sedentarismo versus exercício físico também gera alterações aí no funcionamento dos nossos genes. Não é que muda os nossos genes, muda o funcionamento deles. É diferente, só não confundam isso. Sistemas, então, quando a gente olha para essas imagens, como eu já mostrei no estudo anterior, né, a gente vê que áreas do cérebro se ativam, a gente consegue ver aí sistemas neuronais mais envolvidos com determinadas situações ou com processamento de determinadas informações. E comportamento, né, já dei alguns exemplos para vocês, aqui é um que eu falei até no comecinho, que a aparência e a posição das escadas influencia na quantidade de pessoas que usa a escada tradicional. Então, tem 2 estudos clássicos. Um foi feito na Suécia com a escada piano e teve um aumento de 66% no uso da escada piano ao invés da escada rolante na saída do metrô, quando eles transformaram essa escada num piano. E tem um estudo da Coral Tintas mostrando que a cor também numa saída de metrô fez com que aumentasse o uso em 63%. Olha que números significativos, não é qualquer, aumentou em 3%, assim, um número menor, é um número 63, 66 o outro estudo. Então, são números bem importantes para a gente levar em consideração. E, de novo, é uma mudança só na aparência dessas escadas. Tem estudos mostrando que o layout do ambiente onde a gente posiciona também faz efeito nesse sentido. Quinto princípio. Já deixamos claro aqui, não vou entrar muito nele, porque acho que os exemplos que eu trouxe já ilustraram. Ambientes projetados induzem comportamentos e percepções. Então, não é só comportamento e percepção que o ambiente está impactando. Na verdade, é muito mais do que isso. A gente vê a nossa fisiologia muda, as nossas emoções mudam, a nossa capacidade de memorizar aquilo que a gente está vivendo no espaço também muda, dependendo do ambiente onde a gente está. E aqui, mostrando, né, que a gente viu que as cores do ambiente mudam a nossa percepção de sabor ou a nossa percepção de valor, para a gente ver que não é só uma questão visual. Tem estudos mostrando que o som do ambiente também pode influenciar na nossa percepção de sabor. E iluminação, que é um assunto super importante, e eu falei rapidinho, assim, não entrei muito, mas vou trazer um exemplo aqui legal para vocês. Até acho que foi, agora eu não lembro, acho que foi o Ricardo que teve, que é um ex-aluno meu, que pediu um exemplo assim mais prático de aplicação da neuroarquitetura e de mudanças, né, do ambiente, né, de impactos que o ambiente gerou no comportamento das pessoas e na percepção de valor, etc, etc. Esse aqui é um exemplo que eu acho muito legal. Em Oklahoma, agora eu não lembro em que década, acho que foi na década de 90, foram construir um Walmart aí todo eco-friendly, todo, né, ecológico e com, enfim, várias questões aí de sustentabilidade envolvidas no projeto. E eles queriam colocar, então, um teto de vidro. Só que por questões de orçamento, eles não tinham dinheiro para colocar o teto inteiro de vidro, eles colocaram só em metade do Walmart. A outra metade ficou sem o teto de vidro. E o que resultou lá na frente? Isso resultou, primeiro, as lojas, os departamentos dentro do Walmart que estavam nessa parte, que tinha a iluminação natural, vendiam muito mais do que os outros que estavam sem a iluminação natural. E esse não é o único estudo de loja mostrando que luz natural aumenta as vendas. Não é para toda loja que isso vai funcionar, depende do contexto, mas existem alguns estudos em algumas lojas mostrando que tem um efeito aí, uma relação direta
entre luz natural e aumento de vendas. Mais do que isso, não só eles vendiam mais, mas os funcionários que estavam sem a luz natural, começaram a reclamar do tipo, poxa, por que eu tenho que ficar aqui nesse canto quando o fulano tá lá com a luz natural e tal? Então, eles tiveram aí essas duas mudanças, tanto de quem trabalha na loja, como de quem consome na loja, mudanças de comportamento por conta desse, digamos, detalhe aí, né? Só a iluminação natural, não estamos falando de outras características aí físico-sensoriais do espaço. E a luz natural é extremamente importante, vários estudos mostrando efeitos que ela gera no nosso organismo, que vão além de regular o nosso relógio biológico para a gente dormir à noite e produzir bem, né, ficar acordado, prestar atenção de dia. Tem estudo em escola mostrando mudança da performance dos alunos em salas com mais iluminação natural. Tem estudos mostrando o aumento de risco de desenvolver depressão por conta da ausência de luz natural. E hoje a gente fechado em casa, sem sair para andar até o metrô, até o ônibus, ou ir a pé até o mercado, caminhar na rua, ir para o parque e tal, fechados em casa, sem tudo isso, a gente está com muito menos acesso à luz natural. E os riscos de desenvolver depressão eles aumentam por conta disso, né? Que é um resultado que vai acontecer para todo mundo, mas existe um aumento disso porque o sol é responsável por parte da serotonina que nosso organismo produz. Serotonina é uma substância relacionada à sensação de bem-estar e de felicidade, a ausência dela associada à depressão. E o sol tem uma relação direta com isso, tanto é que a gente tem aí a depressão sazonal quando mora em países tipo, sei lá, países da Europa, que tem aquele inverno que o dia fica muito curtinho, a tendência é que algumas pessoas, não são todas, né, desenvolvem aí a depressão sazonal, que melhora no verão quando volta a ter mais contato com o sol. Então é um elemento super importante. Isso ajuda a gente a pensar o design de cidades, levar as pessoas para a rua, a gente aumenta o contato com a luz natural. O design de edifícios, trazer mais luz natural, seja por conta de um telhado de vidro, seja por mais janelas, e mesmo quando a gente pensa no design de interiores, o layout do meu ambiente, eu posso aproximar as pessoas da janela ou distanciá-las. Posso colocá-las de lado, de costas ou de frente para a janela. Isso vai influenciar também, então, em todos esses pontos que a gente está discutindo. Indo aqui, estou de olho já no relógio para o nosso sexto princípio. Nós não somos feitos só de memórias primitivas, né, que são iguais para todos nós, e por isso todo mundo vai reagir da mesma maneira aos estímulos. Memórias culturais e pessoais fazem com que cada um de nós sejamos únicos. Por isso não adianta eu pegar um projeto que deu certo para um cliente e falar, bom, apliquei a neuroarquitetura para aquele cliente, deu certo, eu vou replicar igual para o outro, porque clientes diferentes têm memórias culturais e pessoais distintas. Para vocês verem como é importante a gente entender melhor o nosso cliente e como a neurociência pode ajudar a gente a entender a importância disso, tem um estudo muito legal, foi feito, olha que triste, com crianças de 3 a 5 anos, 67 crianças de 3 a 5 anos nos Estados Unidos, elas comiam batata frita em um prato normal ou em uma caixinha do McDonald's. E a batata frita era a mesma, mas o fato de comer a batata frita na caixinha do McDonald's fazia com que elas percebessem o sabor como melhor. Então, olha a influência da cultura. Se a gente fizer isso com crianças que não conhecem o McDonald's, a percepção vai ser a mesma, porque a batata é a mesma. Mas, porque já tem uma associação à marca, e são crianças, no caso do estudo, eles citam isso, são crianças que passam muito tempo assistindo televisão, ou seja, bombardeadas de propaganda. Quanto mais tempo na frente da televisão, maior era a influência aí da embalagem na percepção de sabor. Então, elas preferiam a embalagem do McDonald's ao invés da batata igual, servida num prato normal ou numa caixa normal, num potinho desses que não fosse o do Mac. Bom, tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar, né? Aplicação única para cada caso. Então, não adianta eu pegar um projeto que deu certo e replicar exatamente igual. Cada caso é um caso, não só porque o nosso cliente vai mudar, mas também porque os usuários do espaço mudam. Cliente e usuário do espaço nem sempre são as mesmas pessoas. E tem vários fatores aí que influenciam isso, além das características do espaço. Então, primeiro, quem é que vai usar esse ambiente? Como essa pessoa vai usar esse ambiente? Então,
O meu quarto funciona muito bem para eu dormir, mas se eu tiver que dar esse webinar no meu quarto, ou se eu tiver que estudar no meu quarto, ou montar uma palestra no meu quarto, trabalhar lá, será que vai ser a mesma coisa? Talvez ele funcione bem para uma coisa e não tão bem para outra. Então, assim, eu não vou criar um ambiente único, perfeito para tudo que a gente vai querer fazer. A gente precisa entender como as pessoas vão usar cada espaço, cada cantinho do nosso projeto. E quanto tempo as pessoas... Então, quem são as pessoas, como elas usam o espaço e quanto tempo elas passam nesse espaço. O tempo, é o próximo que a gente vai falar, é um elemento super importante para a gente entender o impacto que o ambiente pode gerar nos indivíduos. Bom, aqui a gente já falou sobre combinação entre eficiência, saúde e bem-estar. Vou para o próximo, que é o do tempo. Afinal, o nosso tempo está curto, então também já estou olhando aqui para o relógio. Bom, falamos sobre efeitos que podem durar mais ou menos lá atrás, e eu vou voltar para esse assunto. Em geral, na maioria dos casos, não é uma regra, mas para a maioria dos casos funciona assim. Quanto mais tempo nós passamos em um mesmo lugar, mais duradouro ou mais duradouros tendem a ser os impactos que eles geram no nosso organismo. Então, quando a gente, sei lá, entrei numa loja, né, fui lá no mercado rapidinho fazer uma compra e voltei. Então, é uma ocupação pontual, muito rápida. Em geral, ela também gera mudanças no nosso organismo, especificamente no cérebro, mudanças na comunicação entre os neurônios, na atividade elétrica, e uma outra coisa que é o que a gente está vendo nessa imagem, que é a mudança no fluxo de sangue, que eu já falei para vocês. Então, né, diferentes áreas do meu cérebro vão ser estimuladas, vão se ativar mais ou menos, dependendo do ambiente onde eu estiver. Esse é um exemplo de efeito de curto prazo, um efeito fisiológico que gera uma mudança de comportamento, de percepção, como a gente viu, mudar a percepção de sabor ou de valor, dependendo do ambiente onde eu estou, mudar uma tomada de decisão, etc., por conta dessas mudanças que a gente está vendo aí. Aqui é um exemplo, existem as outras que eu falei de sudorese, de batimento cardíaco, etc. A questão em geral, nossos clientes focam muito nisso, num efeito pontual e imediato do espaço, e eles esquecem, e nós muitas vezes também esquecemos, de discutir os efeitos de longo prazo. Ambientes que nos quais a gente passa muito tempo, eles têm potencial de afetar a gente muito mais, de uma maneira muito mais duradoura do que esse ambiente pontual. Então, a loja que, para mim como consumidora, vai gerar um efeito mais pontual e menos efeitos duradouros, para a pessoa que trabalha lá vendendo, por exemplo, os efeitos podem ser muito mais longos, por conta dessa mudança na quantidade de tempo que ela passa lá. Então, a nossa casa, o nosso ambiente de trabalho e a nossa cidade são exemplos de espaços de longa ocupação. E aí, no longo prazo, além de várias outras mudanças no funcionamento do organismo como um todo, o ambiente pode gerar mudanças físicas no nosso cérebro, na configuração física dele, né? Mudanças plásticas. Então, aqui não é um exemplo de arquitetura, tá? Só não se assustem com essa imagem, é só para a gente ver mudanças mais intensas, para a gente conseguir entender o que eu estou falando. Na arquitetura é menos intenso do que está sendo mostrado aí, mas também acontece. São mudanças na própria... Tanto as conexões entre os neurônios, elas podem aumentar ou serem reforçadas e ficarem mais eficientes, ou em um ambiente que não nos estimule, elas podem diminuir ou enfraquecer. E isso faz com que o nosso cérebro perca aí volume, ou determinadas áreas do cérebro, não todas, né, percam volume e diminuam o seu peso. Então, mostra pra gente que o cérebro pode, de certa forma, encolher ou aumentar. E o ambiente é um dos elementos que estimula isso, não é o único, mas é um elemento super importante. Então, aqui a gente consegue ver isso, só que nesse caso, é um exemplo de uma pessoa que abusou das drogas por muitos anos. Então, é um efeito de longo prazo, não é um dia que vai gerar essa mudança, mas depois de muitos anos, a gente vê aqui a massa do cérebro saudável e na segunda imagem a massa do cérebro depois desses anos de abuso de drogas danificada e diminuída. O ambiente tem potencial de afetar as conexões entre os neurônios e a plasticidade do nosso cérebro e o volume e o peso dele. Isso resulta em eficiência, né, diminuição da nossa capacidade de aprendizado, de memorizar, se o cérebro encolhe, não está sendo estimulado. Por outro lado, se ele está sendo bem estimulado, o oposto, a gente melhora. É como se fosse um músculo, não é um músculo, mas é como se fosse. Então, se eu trabalho e estimulo meus músculos,
né, eles ficam mais eficientes, mais rápidos, mais fortes. Com o meu cérebro é a mesma coisa e o ambiente afeta diretamente o cérebro. 10º princípio, precisamos levar em consideração princípios éticos. E tem muita gente que questiona a ética na neuroarquitetura e, na verdade, já que a gente não tem tanto tempo de discutir agora mais esse assunto, a polêmica que eu gostaria de lançar para vocês é que, assim, ética precisa ser discutida não só na neuroarquitetura, na arquitetura, no urbanismo e no design de interiores como um todo. Porque aplicando ou não a neuroarquitetura, os nossos ambientes afetam os seus usuários. A gente querendo ou não, o simples fato de eu colocar, sei lá, de eu desenhar a rua reta ou a rua torta, ou de eu colocar o banheiro mais perto ou mais longe, eu vou afetar na quantidade de passos que as pessoas vão dar. Então, eu vou afetar nesses números aí do sedentarismo e etc., e vou gerar vários outros efeitos que o movimento pode gerar, efeitos positivos, por exemplo, no nosso organismo, de uma maneira geral, tanto efeitos de curto prazo no nosso humor, como efeitos de longo prazo, inclusive na plasticidade cerebral, que a gente viu no slide anterior. O exercício físico é super importante não só para os nossos músculos, mas também para o nosso cérebro. E um ambiente que estimule movimento, então, olha só, está impactando também não só na saúde do nosso corpo, como na saúde do nosso cérebro. Então, assim, dei esse exemplo aqui e fugi do assunto, né? Mas a ideia é, a gente querendo ou não, os nossos ambientes, eles estão afetando o comportamento, as emoções, as percepções das pessoas. Então, discutir ética é importante na neuroarquitetura e fora dela. E ignorar a neuroarquitetura, eu diria que é um grande problema, sabendo que existem tantos estudos mostrando necessidades que nosso organismo tem em relação ao ambiente. Se a gente só ignora isso e não leva isso em consideração no nosso projeto, isso é um problema, porque a gente pode estar afetando negativamente as pessoas ou não potencializando aí tudo que o ambiente poderia gerar de positivo. Penúltimo princípio, as fronteiras estão sempre em avanço, eu falei logo no comecinho, a gente precisa se manter atualizado, então não adianta, fiz um curso, li um livro, vi esse webinar, pronto, acabou. Não, tanto é que o meu artigo que eu comentei que inspirou esse webinar, o tempo todo eu volto para ele e atualizo. E a gente precisa se manter atualizado, porque tem muitos estudos surgindo sobre... É um assunto que está crescendo muito e ganhando interesse tanto no campo da arquitetura, urbanismo e design de interiores, como no campo da neurociência, ciência cognitiva e psicologia. Então, tem vários times aí envolvidos com essa busca de um entendimento melhor dos impactos do ambiente no nosso organismo. Por fim, não existe regra, né, ou uma receita que a gente tem que seguir para criar o espaço ideal, né, o espaço perfeito, até porque a perfeição ela é subjetiva, vai depender muito. Perfeito para quem? Perfeito em que contexto, né? Que nem eu falei, o quarto pode ser perfeito para eu dormir, não vai ser perfeito para eu trabalhar. Então, assim, na verdade, a neuroarquitetura, ela busca um conjunto de ferramentas e de conhecimentos, mas a seleção de quais deles a gente vai usar para cada projeto, ela é feita por nós que vamos criar os espaços. Por isso, a gente precisa ser bastante crítico e questionador e ter um conhecimento completo, e não só, eu li que luz natural faz bem. Eu li não, a Andrea falou no webinar que iluminação natural ajuda na produção de serotonina, então diminui os riscos de desenvolver depressão. Ok, mas em que contexto? Por exemplo, a luz natural é super importante, mas a escuridão também é. Então, assim, se a gente vivesse num desses países que tem o sol da meia-noite, tem vários estudos feitos neles que mostram o efeito negativo da luz natural constante, né, contínua, 24 horas por dia. Então, por exemplo, nesses países tipo Rússia, Finlândia, Suécia, Noruega, o número de suicídios aumenta nesse pico do verão, que é quando eles têm lá o sol da meia-noite e praticamente não tem escuridão. Então, assim, se a gente pegar qualquer informação que é científica, tem essa base científica, mas fora de contexto e sem um conhecimento completo, isso não vai ser suficiente, porque a gente não vai entender como isso se encaixa no todo e esses efeitos em cadeia, essa visão sistêmica não vão integrar aí ao nosso conhecimento. Então, acho que esse é um ponto bem importante.
Espero que você tenha gostado da nossa aula e que esse seja só um passo numa jornada muito mais longa pela neuroarquitetura. Não se esqueça de deixar um like aqui embaixo e de se inscrever no nosso canal e até a próxima!